Começamos pela notícia de que no final de 2022 a ONU lança apelo aos talibãs para que revertam a decisão de impedir as mulheres de terem acesso às universidades. O alto funcionário da ONU em Cabul apelou num encontro na capital do Afeganistão às autoridades talibãs que revejam a exclusão das mulheres das universidades, uma decisão que ajudou a que 4 importantes organizações de ajuda internacional suspendessem as operações no país, o que pode levar milhões de pessoas a uma situação catastrófica. Mas não foi esta a gota de água que fez transbordar o copo, foi o facto de o governo proibir as afegãs de trabalharem para ONGs. Neil Turner, diretor do Conselho Norueguês para os Refugiados no Afeganistão, exortava também ele as autoridades talibãs a reverterem a decisão, porque ela acontece na pior altura, quando a economia do país está em colapso e as mulheres são fundamentais como parte da força de trabalho. Os 4 organismos que deixaram de trabalhar no país dizem não ter condições para fazê-lo por lhes faltar o apoio das afegãs. A medida, a mais recente das restrições aos direitos e liberdades das mulheres no Afeganistão, foi anunciada no sábado pelo ministro da Economia talibã. Foi imposta alegadamente porque algumas funcionárias de ONGs não usavam corretamente o véu islâmico. A situação tem vindo a agravar-se com a decisão de impedir as afegãs de estudarem em universidades, o que provocou indignação e manifestações em cidades afegãs e no estrangeiro. Também a comunidade internacional pressiona o Talibã pelo fim das severas restrições às mulheres no Afeganistão. Além do Alto Comissariado das Nações Unidas, o Conselho de Segurança e o Secretariado-Geral da entidade também se manifestaram contra as novas medidas do governo fundamentalista. O Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas pediu nesta terça-feira o fim daquilo a que chamou de terríveis restrições impostas pelo Talibã das mulheres do Afeganistão. Os 15 membros que compõem o órgão disseram que estavam profundamente alarmados com as crescentes limitações aos direitos femininos do país da Ásia Central. Quando retomou o poder em agosto de 2021, o Talibã prometeu que faria um governo mais tolerante para as afegãs. Entretanto, nos últimos meses, o movimento fundamentalista apertou o cerco contra as mulheres. Elas foram impedidas de ocupar empregos públicos e proibidas de acessar instalações como parques, jardins, academias e as casas de banho públicas, além de não poderem viajar sozinhas. No último sábado, o Talibã proibiu que as ONGs empreguem funcionários sob a pena de perder autorização para operar no Afeganistão. O governo extremista disse que tomou a decisão depois de ter recebido graves denúncias sobre o uso correto do véu. 6 organizações já anunciaram a suspensão das atividades do país como resposta à medida. Durante o mês de dezembro, o Talibã proibiu a presença de mulheres nas universidades também por um suposto desrespeito ao código de vestimenta. Antes, as jovens do país já tinham sido impedidas de ingressar no ensino médio. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, forçou a mensagem do Conselho de Segurança da entidade e qualificou as últimas restrições como violações injustificáveis dos direitos humanos que devem ser anuladas. Uma projeção da ONU indica que até ao ano de 2050 a maioria da população não será branca, cenário que deve obrigar os países desenvolvidos a reformularem as suas políticas migratórias. Nos últimos anos, a imigração mostrou a face mais cruel do racismo e da xenofobia, enquanto ucranianos brancos foram acolhidos sem restrições. Quando a guerra começou no leste europeu, milhares de imigrantes negros, sobretudo de países da África, morreram tentando chegar ao velho continente, uma realidade que, obrigatoriamente, terá que mudar segundo a ONU. Projeções das Nações Unidas mostram que mais de metade do aumento da população global vai se concentrar em 8 países de população não branca, 5 em África e 3 na Ásia. Os 2 continentes que têm as maiores taxas de fecundidade do mundo, Estados Unidos, Japão e Brasil, onde a maioria da população é preta e parda, terão uma queda no número de pessoas brancas, um cenário que deve levar países desenvolvidos a repensar as suas políticas migratórias. Com menos população branca para ocupar as vagas no mercado de trabalho, a procura pela mão de obra de cidadãos asiáticos e africanos vai aumentar. O desafio será garantir as mesmas oportunidades, salários e condições de igualdade. Os imigrantes que chegam de países desenvolvidos de uma maneira desumana são usados como mão de obra barata em atividades desprezadas pelas populações locais. As obras faraónicas feitas para o Mundial no Catar, por exemplo, foram erguidas por imigrantes,
a maioria oriunda de Bangladesh, Índia, Nepal e de nações africanas. Há muitas denúncias de mortes provocadas pelas más condições de trabalho, num país onde temperaturas podem chegar aos 50 graus no verão. O fim do racismo ainda terá que enfrentar os movimentos supremacistas brancos que se proliferam ao redor do planeta. Nos Estados Unidos da América, a população não branca deve superar a de brancos em 2045, o que tem alimentado discursos de ódio, episódios de violência principalmente contra negros. A ONU também anunciou que a população mundial atingiu a marca de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas neste planeta Terra. Cerca de 1 bilhão de pessoas foram adicionadas à população global só no período de 12 anos, de acordo com a Organização das Nações Unidas. A ONU afirma também que o crescimento sem precedente se deve ao prolongamento da vida humana por causa das melhorias nas áreas da saúde, da nutrição, da higiene pessoal, além dos altos índices de fertilidade em alguns países. Então o ser humano está mais fértil e a viver mais. Países de renda média, principalmente na Ásia, contabilizam os aumentos mais expressivos de habitantes. O grande destaque nessa lista é a Índia, que segundo as projeções da ONU vai ultrapassar a China no próximo ano como o país mais populoso do mundo. Ainda segundo os cálculos, o planeta vai chegar a 9 bilhões de pessoas só depois de 2037, segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres. O novo marco populacional é uma oportunidade de celebrar a diversidade e os avanços, mas também um alerta sobre a responsabilidade de proteger este nosso mundo, que por enquanto é o único que temos. A pressão do trabalho é intensa. Os preços da habitação são elevados para aqueles que conseguem ter filhos. Além disso, a percepção geral é de que é preciso ser capaz de cuidar de si e de garantir conforto. Alguns também têm medo do casamento e do compromisso, mas há questões mais realistas. Muitas pessoas adoram crianças, mas existem problemas práticos, como não ter quem cuide de um filho. É tudo por hoje, boa noite e até amanhã.